Paz de Cristo. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Essa é uma mensagem muito simples. Uma mensagem... Eu acho que o tamanho da simplicidade é o tamanho do seu grande valor. Veja comigo, por favor, os versos 9 e 10. Apocalipse capítulo 1, versos 9 e 10. Eu, João, vosso companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus. Achei-me na ilha Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Santo e Poderoso, nós, mais uma vez, vimos a Tua presença, pedir que o Teu Espírito fale conosco, nos ensina da Tua palavra, renova, Senhor Deus, em nós o Espírito inabalável, nos dá, Senhor Deus, a conhecer do Senhor e nos ajuda a andar na Tua presença até que o tempo do Senhor seja chegado e que o Senhor chame para Ti o Teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O apóstolo João já tinha passado por muitas coisas e nenhum homem da idade dele deveria passar pelos sofrimentos que ele tem passado. Ele já foi açoitado, fustigado, torturado, e agora ele estava privado da companhia dos irmãos. Ele já tem seguramente mais de 80 anos. Pode ter inclusive 90 já a essa ocasião. Ele é um homem seguramente com quase 90 anos. E um homem dessa idade não deveria passar pelas privações que ele está passando. Mas ele já sofreu tanto. E talvez agora ele está enfrentando sua maior luta. Ele está isolado da igreja. Ele está isolado do contato com os irmãos. Ele está isolado da comunhão, do abraço, do afago. Ele está isolado da palavra de conforto. Ele está isolado. Imagine naquele dia, naquele domingo, ele se lembrando que possivelmente os irmãos lá em Éfeso, igreja que ele amava e que ele estava ensinando, imagine que ele está lembrando dos senhores da sua idade, dos irmãos, das irmãs, e ele está pensando que naquele momento os irmãos estão celebrando a ceia e ele está isolado. Não é uma ilha paradisíaca, não é uma ilha com coqueiros, com sombra, com uma rede para balançar. É uma ilha cheia de pedra, onde até água para beber é escassa. É uma prisão sem grades, mas é uma prisão. Ele já tinha sofrido, estava ainda se curando das feridas da tortura que tinha sofrido na mão do exército romano, mas ele acho que ele preferia outra surra, outra tortura, a estar longe dos seus irmãos. Mas ele ouve uma voz atrás de si, que vem confortá-lo, e essa voz diz para ele assim: João, escreve porque essas palavras vão confortar os teus irmãos lá em Éfeso, em Tiatira, em Pérgamo, em Filadélfia. As tuas palavras vão chegar para conforto dos irmãos que estão sofrendo como você está sofrendo. Não era um tempo de paz. Era sim um tempo de grande angústia. Um tempo de muita luta. Um tempo em que a igreja não podia se reunir francamente como nós fazemos. E João estava experimentando algo que ele não tinha experimentado ainda.
a saudade dos irmãos. Mas ele tem 3 coisas para dizer para esses irmãos. Primeiro, para dizer, irmãos, imagine que hoje nós temos o recurso da internet, você está recebendo aí essa mensagem na sua casa, ouvindo fielmente o que eu estou dizendo. Mas João não tinha essa facilidade. Mas ele está escrevendo para que essas palavras cheguem à tua casa 2000 anos depois. E ele vai dizer assim, olha, por pior que seja a situação que você está enfrentando, perseguição, aflição, peste, dor, fome, desemprego, dificuldades financeiras, por qualquer coisa que você esteja passando, lembra, o nosso mestre disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Mas quando vocês lembrarem disso, eu quero que vocês lembrem disso para conforto. Então eu digo para vocês, eu estou aqui, na ilha de Patmos, nesse pedregulho no meio do mar Egeu, sem nenhum de vocês por perto para me confortar. Vocês talvez estejam sentindo aí a ausência das minhas palavras para confortar vocês, para animar, para dizer vamos em frente. Mas eu quero que vocês saibam que vocês são meus companheiros. Vocês são meus irmãos. Vocês são meus irmãos. Veja o verso 9. Vocês são meus irmãos nessa tribulação. Não é a tribulação que faz com que nós sejamos menos irmãos. Muito pelo contrário, nós estamos vivendo neste momento o sentido mais puro de sermos igreja de Deus, de termos união no Senhor, do Espírito que nos une ser maior do que quando nós estamos de mãos dadas. Dar as mãos é um ato efêmero. Nós estamos ali orando de mãos dadas, e enquanto estamos dando as mãos, sentindo o calor um do outro, sentindo o conforto um do outro, é fácil. Mas agora, você aí onde está, e eu aqui nessa ilha cheia de pedras, com fome, cansado, com sede, né, no meio dessa tribulação, da perseguição do Império Romano, ou qualquer outra tribulação, neste momento em que nós não estamos juntos, a nossa união é mais verdadeira no Senhor. Porque o Espírito que nos une é maior do que qualquer tribulação. Não é o fato de nós estarmos separados por um canal, por uma tela, por um oceano, que nos faz menos unidos. Em Cristo, somos mais unidos no Senhor hoje. Sou teu companheiro, também no reino. Sou teu companheiro na tribulação, mas a nossa união faz de nós não um bando de pessoas dispersas, mas um reino, um povo, uma família que tem como Senhor e cabeça, como Rei e Senhor, o Senhor Jesus. E Ele está vivo, Ele está falando comigo agora. João está dizendo, olhei para ver quem falava comigo, o Senhor está falando comigo, é Ele quem está dizendo, João, escreve. E o Senhor está mandando escrever para vocês, que vocês são meus irmãos, meus companheiros, minha família no Senhor. E não é nenhuma perseguição, não é nenhuma luta, não é nenhuma doença, não é nenhum problema, nenhuma aflição que vai diminuir o valor de que nós temos e somos como reino de Deus, nação santa, sacerdócio real, porque nós unidos pelo nome do Senhor, nossos louvores chegam ao trono de Deus com um aroma suave, porque nós somos o reino do Senhor, sobre o qual o Senhor está reinando agora, sobre o qual o Senhor está nos conduzindo com o seu Espírito, fazendo de cada um de nós e de todos nós reis e sacerdotes para a glória do Senhor. Vocês são meus irmãos, meus companheiros, na tribulação que estamos sofrendo.
no reino que nós celebramos todos os dias, todo primeiro dia da semana, todo dia do Senhor, ao lembrarmos da morte do Senhor Jesus e ao lembrarmos principalmente da sua ressurreição, porque o nosso Redentor vive. E vocês são meus companheiros também na perseverança. Nós não podemos parar. Não é a dificuldade que vai nos parar. Nós estamos talvez marchando de maneira solo, um por uma calçada, o outro pela outra, um numa cidade, o outro na outra, um num país, o outro em outro lugar. Mas em Cristo hoje, nós estamos marchando juntos, perseverantes, lutando, nos esforçando para olhar na direção do nosso Redentor, na direção da coroa que nos é prometida, na direção da nossa redenção, porque quando terminar nossa luta nessa terra, terminou. Mas o que vem depois é uma vida de glória, de conforto, de alento, de alegria. Uma vida que nós não podemos comprar com dinheiro nenhum. Uma vida que os mais poderosos dessa terra não podem conhecer. Uma vida que os mais ricos deste mundo não têm o privilégio de gozar. Porque somente o Senhor Jesus pode dar esta vida. Ela não é conquistada, ela não é tomada, ela não é comprada, ela é dada. E o Senhor Jesus dá a todo aquele que confessa o seu nome e que é batizado nas águas para levantar para uma nova vida. E o Senhor Jesus entrega para que nós possamos perseverar, caminhar todos os dias, apesar das dificuldades, apesar das aflições, apesar da perseguição, apesar da pandemia, apesar de qualquer mal, nós estamos caminhando no novo caminho que o Senhor tem nos dado. Eu e você, que somos feitos em Cristo, reino de Deus, para que nós possamos, não olhando para a tempestade, para o deserto, para a profundidade do vale, para o tamanho do gigante, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Então, você, meu irmão e minha irmã, nós hoje podemos estar distantes, a distância de um clique, a distância de um oceano, mas nós estamos unidos, caminhando juntos na direção da vida eterna, para o qual o Senhor nos entesourou quando nos chamou de seus filhos. Então, nós estamos unidos, independente das tribulações. Nós estamos unidos no mesmo reino. Nós estamos unidos na perseverança, por causa da palavra que o Senhor tem nos dado. É por isso que nós não podemos nos apartar desta palavra, porque é esta palavra que vai nos confortar. É esta palavra que vai nos fortalecer. É esta palavra que vai renovar a nossa esperança e vai nos dar força para a perseverança todos os dias. Porque perseverança não é algo que acontece de vez em quando eu vou à igreja. Perseverança é algo que acontece do momento em que eu abro os meus olhos e eu digo, o Senhor me deu um novo dia. E no momento em que eu encerro o meu dia e fecho os meus olhos para dormir e digo, o Senhor me dará uma boa noite de sono até o tempo em que virá me buscar. Perseverança não é algo que acontece acidentalmente. Acontece na palavra quando nós conseguimos dar testemunho para os nossos irmãos, sim, mas também para as pessoas que estão ao nosso redor, de que Jesus vive. Porque veja, ele está dizendo, vocês são meus companheiros, independente da tribulação, no reino e na perseverança, por causa da palavra, sim, mas por causa do testemunho de Jesus, que nós temos guardado. Nosso Redentor vive,
o nosso Redentor vive em minha vida. Eu peço a Deus que quando você olhar para mim, você veja Jesus. Da mesma forma que eu peço a Deus, para que quando eu olhe na sua vida, quando eu olhe para o seu exemplo, quando eu olhe para a sua família, quando eu olhe para o seu viver, eu veja Jesus transbordando. Eu veja Jesus vivendo. Que as suas palavras sejam para minha edificação e para a glória de Deus, e que eu veja Jesus na sua vida, meu irmão. Porque perseverança não é uma coisa que acontece acidentalmente. A perseverança acontece na medida em que nós não nos apartamos nem da palavra e nem do testemunho de Jesus, do exemplo de Jesus, para o nosso viver, para o nosso caminhar, para o nosso andar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que nós sejamos todos os dias, sem esquecer, companheiros uns dos outros, na tribulação sim, na perseverança e também no reino, que somos feitos em Cristo Jesus. Deus te abençoe.